Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a importância da ingestão adequada de proteínas para a nossa saúde. Você ingere uma quantidade adequada de proteína ou você acha que se você comer demais, você vai sobrecarregar o seu rim e isso vai fazer mal a você? Eu sou a doutora Ana Regina Bauani, médica funcional integrativa e nefrologista. Então vamos ao conteúdo de hoje. É amplamente conhecida a função das proteínas na síntese de músculos. Isso muitos de nós já sabemos. É fundamental a gente ingerir uma quantidade suficiente para fornecer substrato para a nossa síntese de massa muscular. Mas é claro, a gente precisa fazer exercício de força, né? Para que isso também aconteça. Mas entre outras funções, existem outras funções para a proteína. Então, para sintetizar, para produzir anticorpos, é extremamente importante então para a nossa saúde do sistema imunológico. Para produzir cabelo, pele, unha, para a saúde articular, para produzir enzimas digestórias, para a saúde dos nossos enterócitos, que são nossas células intestinais, é imprescindível que a gente ingira proteína. A glutamina é fundamental para a saúde dos enterócitos, principalmente para a permeabilidade intestinal. Para produzir hormônios, para produzir neurotransmissores. Então, a proteína tem diversos papéis em nosso organismo, não é somente para a síntese de músculo, de massa magra. Também para a produção de ossos, para a produção de colágeno, enfim, tem diversas funções. Como a gente avalia no exame laboratorial se está havendo sobrecarga renal ou não? A gente tem que pedir, então, o exame de ureia e creatinina no exame de sangue. Quais são os valores de referência? Geralmente, a ureia é de 20 a 40 e a creatinina mais ou menos de 0,6, 0,8 a 1,2. Se os valores estão muito abaixo disso, significa que a gente precisa ingerir mais proteína e que muito possivelmente, então, nós estamos com pouca massa muscular, né? O que a gente chama de sarcopenia, que não é nada bom para nossa saúde, porque nós sabemos que nossos músculos são poupança de saúde, principalmente no avançar da idade. Com o avançar da idade, a gente sabe que a gente tem uma aceleração na perda de massa muscular, então é fundamental que a gente preserve e pense em preservar a nossa massa magra muito antes de começar a perdê-la. Então, como eu estava falando sobre os exames, a ureia e a creatinina. Ureia entre 20 e 40 e a creatinina de 0,6, 0,8 até 1,2, dependendo do laboratório que você está usando. E se estiver acima disso? Se estiver acima disso, muito provavelmente indica alguma lesão renal. Não necessariamente que você esteja ingerindo proteína demais, mas também pode ser. As principais causas de lesão renal que a gente sabe são hipertensão arterial e diabetes. Mas se você está ingerindo proteínas e você quer saber se está sendo excessivo ou não, você pode colher um exame que se chama cistatina C. A cistatina C, se estiver dentro da normalidade, pode ficar tranquilo com a sua ingestão de proteína. É extremamente importante que a gente ingira, então, uma quantidade adequada para manter nossas funções fisiológicas, né? E quanto é? Depende muito da sua idade, do sexo, se você é atleta ou não, se você está em emagrecimento ou não, usando as famosas canetinhas ou não. Então, a depender dessas questões, as necessidades são bem maiores para a gente proteger a nossa massa muscular. Mas se você não está dentro dessas questões, qual é a quantidade ideal? Mais ou menos, né? Por volta de 1,4 gramas por quilo por dia a mais ou menos 2,4. Isso é mais ou menos. A gente precisa avaliar a individualidade
de cada paciente, a sua capacidade digestória, a sua capacidade enzimática, enfim, existem muitas questões individualizadas. E é importante que essa proteína seja distribuída ao longo do dia, né? Então, no café da manhã, no almoço, no seu lanche da tarde e no jantar, para que a gente sempre forneça substrato suficiente para que não falte, né, durante esses períodos, a proteína para na síntese, né, de todas as substâncias que o nosso corpo esteja necessitando naquele momento. Então, quais são as principais fontes de proteína, né? Ovos, carne vermelha, carne branca, peixe, essas são as mais conhecidas. Além de whey protein, proteína bovina, né, o beef protein, proteína vegetal, proteína do colágeno também são boas fontes proteicas quando a gente não consegue ingerir na alimentação a quantidade suficiente para atingir a nossa meta. Então a gente pode lançar mão dos suplementos, que são extremamente importantes, e que é importante também que nós tenhamos uma proteína de boa qualidade, para que a gente não tenha distensão abdominal, não tenha gases, não tenha estufamento, enfim, não comprometa a nossa microbiota. Se este conteúdo falou com você, deixe seus comentários, se inscreva neste canal, deixe seu like e ative o sininho para o nosso próximo conteúdo.